Olá, seja bem-vindo. Eu sou o presbítero Rafael e estamos no canal Eco da Escritura, o canal feito para te guiar na leitura bíblica. Mais especificamente, estamos no programa Evangelice, onde estamos lendo os livros da Bíblia que compõem o Evangelho do Senhor Jesus, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos quase finalizando o livro de Mateus. Estamos no capítulo 26 e o livro de Mateus vai até o 28º capítulo. Lembrando que minha Bíblia Almeida, revista e atualizada. Vamos ler, mas lembre-se, curta, comente, compartilhe para que essa palavra possa chegar até outras pessoas que precisam dela, tá bom? Lembrando que ao final da leitura a gente faz uma breve reflexão, né? Então é bom você sempre comentar o que Deus falou com você para somar nessa reflexão. Vamos ler antes de ler, vamos orar antes de ler, né? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos, ó Pai, porque a gente tem o privilégio de ouvi-la, a gente tem o privilégio, meu Pai, de poder ver o Senhor através das Escrituras. Fale conosco, fale comigo, fale com o irmão que está me escutando, Pai, e nos dê crescimento espiritual, fé, aumente nossa fé, ilumine a nossa vida, meu Pai, através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos lá, vamos começar. O plano para tirar a vida de Jesus, versículo 1. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram a prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. O pacto da traição, versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscavam ele uma ocasião para o entregar. Os discípulos preparam a Páscoa. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Versículo 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com seus 12 discípulos. E quando eles comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. A ceia do Senhor, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todo, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: Essa noite todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vós vigiais comigo? Vigiai e orai, para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso, versículo 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda de parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: Aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que eu não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para me prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver até o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte.
e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada responde ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza nós, ó Cristo. Quem é que te bateu? Pedro nega Jesus, versículo 69. Ora, estando Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, Galileu. Ele, porém, o negou, diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus e lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém. Lemos aqui no capítulo 26, um capítulo extenso, de 75 versículos, sobre a entrega de Jesus momentos antes da sua crucificação. E se Jesus ele foi preso e posteriormente crucificado, é porque ele se entregou. Ele entregou a si mesmo. Ele optou passar esse momento por amor de nós. Jesus, o Deus encarnado, Deus Filho, veio ao mundo, morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a gente viu ele se entregando. Jesus não, como ovelha muda, ele não foge, ele sabe que iria ser traído, ele sabe quem o trairia, e mesmo assim permaneceu firme. Ele chega a falar para Deus, 3 vezes orou: Deus, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus era de matar seu próprio filho em nosso lugar. Deus se revela na nossa vida com amor, e Jesus se entregou a si mesmo, em nosso favor. Deus te abençoe, curta, comente e compartilhe essa palavra.